Sim, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje aqui nesse domingo, pela graça de Deus, para a gente estar transmitindo essa live da classe Descobrindo a Família de Deus. Não foi possível, estarmos reunindo presencialmente por causa da pandemia e do coronavírus. Então, vamos utilizar os recursos tecnológicos, para a gente poder continuar a classe. Nós vamos tentar fazer uma classe interativa, como o Ken já informou. O Zap está aberto aqui, nós vamos estar acompanhando através das perguntas, as dúvidas que vão ocorrendo aqui no decorrer da ministração, ok? Nós vamos fazer, nesse primeiro momento, a gente quer fazer uma recapitulação do que foi a aula passada, do que nós ministramos, Então, queria te chamar, preparar aí, pegar sua Bíblia, deixar sua Bíblia do lado, caneta, papel, o caderno, um bloco de anotações para você ir anotando, e nós vamos compartilhando, As dúvidas que tiver, vai anotando, vai colocando aí, nós vamos ter os intervalos, vamos tentar dividir aqui talvez nos 3 blocos, para ter essa parada que a gente permite que a gente esclareça as dúvidas, ok? A gente vai tentar fazer isso e vamos falar desses momentos. Nesse momento, coloca as perguntas e aí, logo após esse momento, a gente responde as dúvidas, as questões, as dificuldades que, porventura, vão surgindo durante a administração. Amém? Nós vamos estar recapitulando, mas antes disso, eu queria te chamar para estar orando, para nós estarmos colocando diante de Deus a nossa vida e pedir graça a Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, pela vida, pela tua graça, pela salvação, pela redenção, pela paz do nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, que temos de caminhar como igreja, da comunhão que nós temos no Senhor, ó Deus, pela possibilidade que nós temos, através dos recursos tecnológicos, de transmitir essa live, de continuar compartilhando sobre a verdade da Tua Palavra, do Evangelho. E nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a Igreja do Senhor nesse tempo. O Senhor venha ministrar o nosso coração, trazendo revelação sobre salvação, redenção, sobre a realidade de ser igreja, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, compreender da parte do Senhor o sentido da salvação, compreender a salvação do plano eterno do Senhor, dentro da vontade eterna do Senhor, entender, ó Deus, essa dimensão, a riqueza da salvação que há em Cristo Jesus. Ministra o nosso coração, fala o nosso coração, Pai. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na aula passada, nós começamos em Gênesis, e começamos a conversar sobre princípio. Gênesis é o livro do princípio, e nós começamos com o texto lá de Gênesis 1, dizendo: o princípio criou Deus. Deus criou. A palavra de Deus começa dizendo que Deus criou. Todas as coisas foram feitas por Ele. E se Deus criou todas as coisas, Deus criou então tudo com um propósito. E nós vemos a gênese da criação, Deus criando todas as coisas, mas depois nós vemos, depois de criar tudo, Deus cria o homem. E o texto que diz isso está lá no verso 26, que você acompanhasse, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, no começo, a gente viu que Deus está criando, nós vemos o poder de Deus na criação, Deus está criando todas as coisas. Mas agora o verso 26 falou para nós da vontade de Deus. É a primeira vez que Deus expressa aqui a sua vontade, no texto bíblico, é o verso 26, que ele fala do desejo
que ele tinha de formar para si uma família, porque quando ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, criou o homem para que ele expressasse, nós fôssemos a expressão da vida de Deus, ele nos criou para uma relação, e ele nos cria homem e mulher, porque na verdade ele está criando a personalidade da igreja. É a primeira referência à igreja, na verdade, como família de Deus. Deus está separando para si uma família. E esse texto dizendo isso, criar o homem à imagem, à semelhança, fala dessa comunhão, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma comunhão bendita, nós também temos comunhão com ele em Cristo Jesus. E ele nos cria para a comunhão. Então, a verdadeira pessoa que Deus criou é a pessoa da igreja, do corpo, dos seus filhos e filhas. Deus está criando a relação. Tanto que a palavra diz que Deus criou homem e mulher. A gente pensa muito na perspectiva de que Deus criou primeiro homem e mulher, mas a palavra aqui diz que Deus criou homem e mulher, ele cria a relação e depois ele forma o homem. Então, é verdade que nós compartilhamos que quando Deus vai formar a mulher, ele não busca a mulher de fora. Ele cria a mulher a partir do homem. Então, a mulher estava dentro. Quando Deus vai formar a mulher, aliás, ele não criar, ele vai formar a mulher, ele forma a mulher a partir do homem, a partir da costela do homem, ele forma de dentro, porque ele criou esse ser relacional. Deus nos cria para ter essa relação com ele. E essa criação falava de uma relação de dependência de Deus, de estar em Deus, de permanecer nele, de viver nele, de ter comunhão com ele. E o pecado foi exatamente perder essa comunhão. Nós compartilhamos que depois, quando a gente vê a queda, nós vemos no capítulo 3 a queda do homem, Satanás propondo, a serpente propondo, que é o próprio Satanás, que a mulher comesse da árvore do meio do jardim. Quando Deus disse para o homem, para a mulher, de toda a árvore que está no jardim vocês poderão comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E Satanás começa a colocar exatamente na cabeça de Eva e propor que não, que se eles comessem isso, eles não morreriam. Na verdade, eles seriam como Deus. E essa é a proposta que se coloca. E a atitude de Eva e de Adão é, de fato, a atitude de não crer, de deixar de estar em Deus, de não crer que a vida estava em Deus. Eles estavam em Deus e tinham tudo o que precisavam. Eles estavam em comunhão com Deus. E Satanás propõe, então, agora que você pode ser Deus. E essa é a mentira a nosso respeito, que nós não podemos ser Deus. Essa foi a grande mentira. Satanás é o pai da mentira. A grande mentira é achar que eu podia resolver a vida. A grande mentira é achar que eu posso viver pelas minhas condições. Ou seja, se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Você poderá decidir a sua vida, você vai poder viver por si mesmo, e aí existe o individualismo. Aqui é a raiz do individualismo. Aqui o homem deixou de entender o significado da vida, que a nossa vida tem significado no ser coletivo, no nós, na comunhão com Deus, na comunhão com o Pai, com a comunhão com o Filho, na comunhão com o Espírito Santo e, evidentemente, na comunhão uns com os outros. E, na verdade, eles caminham nessa direção, então, do individualismo. Tanto que a pergunta de Deus, depois para Adão e Eva, depois que eles comeram do fruto, e pergunta onde eles estão, ele não pergunta o que vocês fizeram. Porque o pecado foi deixar de estar em Deus. O pecado foi ter saído do lugar que você nunca poderia ter saído. O pecado foi deixar de estar no Pai, no Filho e no Espírito Santo e achar que a gente poderia ser Deus. Essa é a primeira pergunta. A pergunta de Deus para Adão e Eva não é o que vocês fizeram. A gente pensa muitas vezes que o pecado é a nossa ação. A nossa ação é o resultado do pecado. O pecado é o pecado de não crer. É o pecado de ter deixado a comunhão, a dependência, a vida com Deus para tentar ser Deus. Para dizer, eu decido a minha vida, eu dou conta da vida, eu consigo conduzir a vida. Esse foi o pecado. E depois o resto são pecados, que são consequência de não estar nele. O pecado é não estar em Deus. O pecado é o pecado da incredulidade. É o pecado da individualidade, do individualismo, aliás, quando eu abro mão do sentido de ser, da pessoa que nós somos em Deus, porque em Deus nós somos a sua família, nós somos o seu povo. E aí a gente começa a caminhar no individualismo, então o pecado é o individualismo.
O pecado é eu me ver apenas como um indivíduo à parte de Deus. A salvação é estar nele. O pecado é me afastar dele e me ver à parte de Deus. Esse é o pecado. Porque nós compartilhamos nessa primeira aula, né, discutimos um pouco sobre isso. Vimos que a segunda pergunta que Jesus faz, que Deus faz, aliás, para Adão e Eva, a primeira é: aonde vocês estão? A segunda pergunta é: quem vos fez saber que vocês estavam nu? Que a gente traduziu: a quem vocês andam ouvindo? O que vocês andam ouvindo? E quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, nós deixamos então de ouvir as palavras de vida eterna, a palavra de Deus, que é a palavra da vida, de ouvir a Cristo, que é o pão da vida, de sermos alimentados pela verdade, deixando de ouvir a verdade a nosso respeito, porque estando em Deus nós ouvimos a verdade a nosso respeito, mas o pecado de não estar em Deus nos leva agora a ouvir outras coisas, a ouvir outras pessoas. E nós começamos a ouvir não mais Deus, a ouvir aquilo que é mentira a nosso respeito, seja qual for a fonte, nós passamos a ouvir mentira a nosso respeito. Propostas que não são verdadeiras a respeito da vida e do sentido da vida. E nós vamos perdendo o significado da vida. Por isso que Deus pergunta, quem vocês sabem? Ou melhor, quem vocês andam ouvindo? Ou melhor, o que vocês andam ouvindo? O que tem conduzido o vosso coração? E isso vai tirando o sentido e o significado da vida. Só a terceira pergunta, só no final é que Deus pergunta para Adão e Eva o que vocês fizeram. Quando ela diz que comeu do fruto e ofereceu para o seu marido. Então você vê que o nosso problema não é o que nós fizemos. O que nós fizemos é consequência do pecado. O nosso problema é deixarmos de estar nele. O que ofende o coração de Deus não é o que nós fazemos. O que ofendeu o coração de Deus é nós termos perdido o significado da vida, estarmos desperdiçando a vida e não viver mais dele. É não crer. É o pecado, na verdade, da incredulidade, de desprezar a dependência de Deus, a vida de Deus e a palavra de Deus. Esse é o pecado. Esse é a origem do pecado. Então, a gente compartilhou um pouco sobre exatamente isso. Deus nos cria para Ele, para uma relação. Ele está criando o ser, a pessoa da igreja, a pessoa da comunhão. Ele está nos criando de forma coletiva, numa comunhão com Ele, para sermos a sua imagem, para sermos a expressão. A igreja deve ser a expressão viva de Cristo. Mas a perdição foi exatamente deixar de caminhar com uma pessoa da comunhão, na pessoa da comunhão, e caminhar no individualismo, que é a razão do egocentrismo, que é a razão da perdição. Essa é a perdição. O pecado é isso. É quando a gente não crê mais, deixa de crer que, de fato, a nossa vida está nele, e que nele nós somos sustentados, e que nele nós vivemos, e que nele nós nos movemos, e que nele nós existimos. Isso vai trazer consequências e vai nos levar a fazer, de fato, coisas erradas. Então, a sequência é não estar no lugar certo. Não estar no lugar certo, a gente deixa de ouvir as palavras de vida eterna. Passamos a ouvir mentiras a respeito do que nós somos e do que é viver. E, por causa disso, praticamos coisas inadequadas. A gente compartilhou um pouco sobre isso. Depois, também, nós olhamos, ainda dentro dessa perspectiva, nós fomos ver lá em Atos dos Apóstolos, quem acompanhou deve estar lembrado, que nós fomos olhar lá quando Pedro prega, ele está pregando ali e está ministrando no dia de Pentecostes, quando Deus derrama do seu Espírito, que era a promessa do Pai, em que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, quando a igreja passaria então a ser o edifício de Deus, a habitação de Deus, em que nós seríamos então o povo em que o Espírito habita, o Pai habita em nós, o Filho habita em nós, e essa comunhão ia ser completamente restaurada. Depois disso, no dia de Pentecostes, Pedro prega, e lá em Atos capítulo 2, nós lemos no verso 37, após a pregação de Pedro,
ele expõe o plano de Deus, o propósito salvador de Deus em Cristo Jesus, que foi profetizado desde os profetas, que a Bíblia vem falando, o mistério oculto outrora, que agora foi revelado em Cristo Jesus. Diz assim, acompanha lá, capítulo 2, verso 37, assim: ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante da realidade da perdição e diante da realidade que Pedro está pregando, em que Jesus é o Salvador e que ele é o Redentor, você vê que a gente ainda continua pensando o que nós vamos fazer para ser salvos. Mas a questão não era o que nós devíamos fazer. Nós não podemos fazer nada. Nós não temos condições de fazer nada a respeito da nossa perdição. Só a ação de Deus, a iniciativa de Deus é que poderia nos salvar. Nós temos que voltar agora a crer. Então a salvação está em crer na graça salvadora que está em Jesus. Porque Jesus veio restaurar a comunhão que foi perdida. Jesus está restaurando a pessoa em quem nós somos criados, a pessoa da comunhão, e essa pessoa está em Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, amém? Então, havia dificuldade, mas a resposta de Pedro é: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ele responde dizendo: arrependei-vos, né? É uma mudança de atitude agora em função da verdade, porque a verdade colocada diante deles deveria levá-los ao arrependimento de reconhecer que o pecado foi exatamente ter saído do lugar que eles nunca poderiam ter saído, que nós nunca poderíamos ter saído, que é o lugar da comunhão, que é o lugar da dependência de Deus, onde eu recebo vida, onde o Senhor ministra a vida, onde nós somos sustentados, onde nós temos revelação de quem nós somos, ouvimos a verdade a nosso respeito. Isso vai significando, então, a nossa vida, vai trazendo sentido, vai trazendo propósito, e a gente passa a viver de tal forma que a nossa vida glorifique a Deus. Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus. Ser batizado em nome de Jesus é ser batizado em tudo aquilo que o nome de Jesus significa. O nome de Jesus significa salvação, e o nome de Jesus significa restauração também da comunhão, porque ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo de Cristo. E nós vamos ver hoje vários outros textos que vão nos ajudar a compreender, então, um pouquinho melhor. Mas nós separamos também, que nós estávamos na aula passada, que o resultado, qual foi o resultado? Nós ficamos pensando, qual foi o resultado, então, da pregação de Pedro? Se o povo estava perdido, e se Jesus veio restaurar, e veio salvar, o que acontece com essa igreja, com esses homens e com essas mulheres que foram batizados em Jesus? O que muda? Qual foi o principal sinal do arrependimento? Que Pedro fala: arrependei-vos. Nós vemos no verso 42 o resultado do arrependimento. E o que isso produziu naquelas 3.000 pessoas que era a igreja que estava se estabelecendo ali agora como corpo de Cristo? Diz assim, verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse foi o resultado. O maior sinal do arrependimento não é exatamente uma mudança de comportamento em primeiro lugar. O principal sinal de arrependimento é a restauração da comunhão. Então a gente vê que o principal sinal da conversão, ele não diz aqui: olha, as pessoas deixaram de fazer coisas erradas e passaram somente a fazer coisas corretas. Não. Ele está dizendo: e perseveravam na doutrina, ou seja, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o verdadeiro sinal do arrependimento. Quando nós restauramos a comunhão que foi perdida, e quando a comunhão dos santos se torna agora para nós extremamente precioso. Que nós compreendemos que nós somos a pessoa da comunhão. E que na comunhão a nossa vida passa a ter novamente o significado que teve na criação. Esse significado é restaurado. E nós agora entendemos a vida na perspectiva que nós somos o corpo de Cristo. E essa é a pessoa. A pessoa que Deus criou é essa. É a pessoa da comunhão, dos seus filhos que têm comunhão consigo mesmo, em Cristo Jesus. E é por isso que a gente vê Atos dos Apóstolos dizendo isso, afirmando: eles perseveravam na palavra. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quem está no lugar certo, na pessoa certa, porque está no lugar, não era um lugar geográfico, mas é estar na pessoa, é ter mudado de posição,
saído, deixado o império das trevas, ser liberto do império das trevas, como afirma a palavra de Deus no capítulo 1 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, ele nos redime dessa posição e nos traz para a pessoa da comunhão. Nós deixamos a escravidão do pecado. O império das trevas, que fala dessa escravidão que nos leva a viver uma vida individualista, de viver uma vida egoísta e de perder o significado da vida. Mas agora a vida se torna a ter significado. E eu compreendo que o significado da minha vida maior e o propósito de Deus, então, para a minha vida está na comunhão dos santos. Nós somos o corpo de Cristo. Agora, eu não vejo mais a vida como um indivíduo. Eu começo a ver a vida na perspectiva da nossa comunhão. É por isso que nós não podemos falar de salvação sem falar da comunhão. Não dá para fazer uma separação entre as duas coisas. Muitas vezes a salvação é apresentada fora do contexto e do propósito eterno de Deus como apenas remissão de pecados. Não. A salvação é muito mais do que isso. A salvação é restauração do lugar que eu tenho em Deus. Voltar para a minha posição. Eu estou em Deus. Deus me mudou de posição. Eu estava como escravo do pecado, agora eu estou nele. Eu voltei para um reino de amor e graça. Eu começo a compreender a vida novamente na perspectiva do nós e não do eu. Eu começo a viver para a comunhão. Eu começo a viver para a relação de amor com Deus, o amor de Deus me faz viver uma relação de amor com os irmãos. E essa era a marca da igreja. Uma igreja que amava, porque é uma igreja que tem a comunhão restaurada, que repartiu o pão, que eles estavam juntos na oração. A palavra diz que havia temor em cada alma, que os que creram estavam juntos, no verso 44. No verso 44 é extraordinário, que ele fala assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Acima de tudo, a vida de Deus. É o ponto de que se alguém tivesse necessidade, a comunhão era tão profunda que eles compreendiam a necessidade dos outros como a nossa necessidade. Então, agora eu não consigo mais ver a necessidade do outro como a necessidade do outro indivíduo. A necessidade do outro é nossa necessidade. Porque agora foi restaurada a pessoa da comunhão. Agora eu sei quem sou. Agora nós sabemos quem nós somos. Então, nós não podemos mais nos ver individualmente. Mas agora eu compreendo o sentido e a minha identidade nessa relação. Amém, queridos? E é isso que acontece com a igreja. Então, o arrependimento, a primeira coisa que ele tem que trazer é a comunhão. Não dá para falar de salvação pensando simplesmente em perdão de pecados e tratar a comunhão como uma outra coisa. Não. É a comunhão que vai fazer com que eu vou sendo transformado. É verdade que Deus perdoa nossos pecados, vamos trabalhar isso hoje, entender a obra de Cristo Jesus mais profundamente, mas nós precisamos compreender, acima de tudo, que tudo isso está acontecendo num contexto em que Deus está restaurando a pessoa da comunhão. Nós somos um só povo, nós temos um só Deus, um só Senhor, que está em todos, que age por meio de todos. Amém? Nós somos um só rebanho, né? Nós temos um só pastor, nós somos uma só família. É preciso restaurar a pessoa da comunhão. Amém? Então, o texto de Atos Apóstolos nos ajuda a entender isso, ao ponto que eles começam a perceber que a necessidade do outro é a minha necessidade. A dor do outro é a minha dor. A alegria do outro é a minha alegria. A vitória do outro é a nossa vitória. A batalha do outro é a nossa batalha também. Nós batalhamos juntos, nós vencemos juntos, nós nos entristecemos juntos, nós nos alegramos juntos e nós estamos sendo transformados. Agora eu não busco apenas a minha transformação. Eu não quero apenas que meu comportamento seja digno da realidade que eu sou, filho de Deus. Mas agora nós desejamos que o nosso comportamento expresse a realidade de que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus vai dizer e vai ensinar aos discípulos, dizendo sobre o mandamento de amar a Deus e de amar ao próximo. E ele vai dar a dimensão real. Ele diz, assim como eu vos amei, vós deveis amar uns aos outros. Com esse amor sacrificial, que esse amor que traz de volta o significado e o sentido de existir.
e ao ponto de que ele diz: nisso o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Amém? Então, a salvação, ela envolve o perdão do pecado, ela envolve a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, e ela traz-nos de volta a comunhão. Ela produz essa possibilidade novamente de nós voltarmos a viver, e viver uma vida significativa, uma vida que tem propósito, uma vida que glorifica a Deus. A vida que glorifica a Deus é a vida que é vivida nessa perspectiva, em que a pessoa da comunhão foi restaurada. Amém? Eu acho que foi basicamente isso que a gente trabalhou, né, na aula passada. E eu queria continuar a partir disso, então. Queria te chamar a abrir agora a palavra de Deus no livro de Efésios. Nós vamos procurar aprofundar um pouco na questão da salvação. Amém? Abre lá em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o texto do capítulo 2. E depois que a gente lê e meditar um pouco nesse texto, nós vamos estar tendo um tempinho para as perguntas, ok? Todo mundo apareceu aí já? Procura aí na sua Bíblia, capítulo 2 de Efésios. Eu vou ler a partir do verso 1. E depois nós vamos ver algumas outras partes também do texto de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, verso 1 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós... Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como demais. Você vê que o problema do pecado não é uma questão do que eu fiz, não é uma questão de ordem, é uma questão de natureza. Porque à medida que nós nos afastamos da comunhão de Deus, nós nos perdemos. E nós nos tornamos, então, filhos da ira, nos tornamos escravos do pecado, e é assim que todos nós andávamos, né? E Paulo está escrevendo aqui, falando dessa graça de Deus, dizendo: Ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos pecados. E era de fato o que Deus tinha advertido a Adão e Eva: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Porque Deus sabia que a nossa tendência ia querer ser Deus. E era essa a advertência de Deus. E essa é a palavra que deveria ter sido crida, porque significava permanecer nele. Porque nós não permanecemos nele, então nós morremos. E a morte significou que nós perdemos a comunhão com aquele que é a vida. E quem perde a comunhão com a vida está morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o verso 3 diz: entre os quais todos nós andávamos outrora, fazendo a inclinação da vossa carne, fazendo a vontade da carne, pensamentos, e eram por natureza filhos da ira como também os demais. Mas, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então você vê que nesse texto aqui, quando Paulo está ministrando, né, que ele escreve essa carta à igreja, ele está falando dessa grandeza da salvação. Que fala, verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, de vez de deixar que nós permanecêssemos na condenação, porque a palavra de Deus fala que todos estavam condenados, que todos se perderam. A palavra de Deus em Romanos fala que não há nenhum justo. A palavra fala que todos necessitam da glória de Deus, da presença de Deus, né? Que se a gente vê lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele vai falar isso, né? Que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Você vê que a gente carece de voltar à presença de Deus. O pecado foi exatamente se afastar dessa presença bendita e dessa comunhão bendita. Então, todos necessitavam o quê? Ser restaurado a essa comunhão.
E aí, Paulo está dizendo que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, no nosso delito e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque a salvação é uma obra de Deus. Então, Deus, de vez de permitir que a gente permanecesse na condenação, porque o salário do pecado é a morte, capítulo 6 de Romanos, no verso 23 também vai dizer isso, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a salvação, é a redenção. Então, de vez de Deus permitir que a gente permanecesse na condenação, Deus sendo rico em misericórdia, Ele nos salva por meio de Cristo. Nós vamos entender um pouquinho melhor essa salvação, essa obra da salvação. É graça. Não dependeu de nenhum de nós, a gente não fez nada. Na verdade, é Ele que vem na nossa direção. Então, a salvação é uma ação de Deus indo na direção do homem perdido. Porque estando perdido e afastado de Deus, nenhum homem se volta mais para Deus. Na verdade, ninguém buscava Deus, nenhum de nós. Aquilo que nós pensamos que é a busca de Deus é o Espírito Santo de Deus já nos atraindo de volta para Deus, nos chamando de volta. É por isso que a gente às vezes até pensa que a gente está fazendo um passo, dando um passo em direção a Deus. Mas esse passo que nós damos em direção é porque o Espírito está nos convencendo do pecado, está nos convencendo da perdição, que nós estamos perdidos, afastados de Deus e que Deus deseja está nos chamando de volta. É o Pai chamando de volta o Filho que foi embora. É Ele que está agindo no nosso coração. Então, Ele está dizendo, no verso 5, que nós estávamos mortos, afirmando isso, que Ele nos deu vida com Cristo, pela graça, sois salvos. E o verso 6 ele fala, juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos e Ele nos ressuscita. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja que na salvação, eu já estou em Cristo. E quem está em Cristo tem que estar no corpo, porque a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça da igreja. É impossível ser salvo e não estar nele. A salvação, então, não é só Cristo pagando pelos meus pecados, é muito mais do que isso. A salvação é quando Deus nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos unidos. Na salvação, na ressurreição de Cristo, nós somos unidos com Ele. Nós vamos entender um pouco melhor no capítulo 6 de Romanos. Amém? E ele continua dizendo, no verso 7, Ele fez tudo isso, nos fez assentar para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo. Como que é rica a salvação? Como que a salvação é muito mais que perdão de pecados? Como que a salvação é essa extraordinária restauração dessa comunhão perdida, em que agora nós vivemos nele, agora nós estamos nele, a nossa vida está nele, a nossa vida agora é essa vida coletiva do nós, da comunhão, do corpo de Cristo. Amém? E ele diz no verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós somos salvos pela graça. Uma ação de Deus, misericórdia de Deus, ninguém merecia, todo mundo está perdido, todo mundo estava morto nos seus delitos e pecados, todo mundo vivendo uma vida individualista, vivendo, uma vida egocêntrica, vivendo para si, perdeu o sentido, nós desprezamos o significado profundo de viver em Deus para tentar ser Deus. Essa é a perdição, esse é o pecado. Agora Deus está nos chamando de volta, nos chama em Jesus, nos salva em Cristo, e Ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Por crermos nessa obra redentora, por crermos que em Cristo nós podemos viver novamente em Deus, de crermos que o sangue de Jesus que foi vertido na cruz é suficiente para pagar por todos os nossos pecados, que de fato Ele ofereceu o precioso sangue do seu Filho, e Ele está pagando um alto preço, nos chamando de volta à bendita comunhão. Pela graça sois salvos, verso 8, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, dom significa presente, é uma dádiva de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. E o verso 10 vai afirmar novamente o princípio da criação, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, porque nós somos criados por Ele. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Cristo e para Cristo, nós somos criados nele e para Ele. Então diz aqui em Efésios, somos feitura dele, criados em Cristo para boas
obras. E essa boa obra é expressar Cristo, é expressar Deus. A igreja deve ser a expressão viva de Deus. Esse é um sentido da igreja. Nós temos que compreender isso, que a essência da igreja é essa comunhão bendita com Deus, é o ser corporativo, no significado que é a pessoa da comunhão, do homem com Deus, nas suas relações abençoadoras e benditas, que devem expressar a vida de Deus. Amém? Então ele nos chama para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E ele ainda continua dizendo, verso 11, portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, gentios é aqueles que não são judeus, chamados de circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, o povo de Deus, Israel de Deus, e se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças, das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa realidade. Afastado de Deus, separado da comunidade de Israel, que era o povo de Deus, estranho às alianças da promessa, não sendo herdeiro das promessas, não tendo parte nas promessas, sem esperança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a nossa situação, uma situação terrível. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, e o qual de ambos fez um, de Israel e dos gentios, os que estavam longe, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, porque ele sofreu na carne os nossos pecados, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, porque a lei nos era nociva, porque quando a gente olha a lei, nós percebemos que nós estávamos condenados, porque a lei deixava claro que todos nós estávamos condenados. Então, ele fala assim, que tendo abolido a lei dos mandamentos em forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem é a pessoa da comunhão daqueles que estão em Cristo Jesus. E depois diz assim, o verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Nós somos o corpo de Cristo, um só corpo, uma só família. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, no verso 17 diz, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? E o verso 20 ainda afirma, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a palavra dos apóstolos e profetas, que é a palavra de Deus, que é o Novo Testamento, que é a palavra de Deus, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Cristo Jesus, o fundamento, né? A palavra de Deus, no qual todo edifício, que a igreja aqui é considerado um edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus, do Espírito. Amém? Então, o texto de Efésios é um texto extraordinário que ele vai mostrando a perdição, nós estávamos mortos do nosso delito, mas Deus sendo misericordioso, por sua graça nos salvou, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue, ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça, fomos criados por ele, para boas obras, éramos estranhos à comunidade de Israel, ao povo de Israel, e não tínhamos parte das alianças da promessa, sem Deus, sem esperança no mundo, mas ele fez a paz, nos reconciliou no só corpo, por um só Espírito temos acesso a ele, e agora nós já não somos estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Amém, irmãos? Nós somos da família de Deus. Ele nos chama de volta. E ele é o fundamento. Cristo, o verso 21 fala, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no sentido que nós estamos sendo transformados dia após dia. E o verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, todos nós. Vós, olha só o texto, no qual vós, juntamente, todos nós, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Deus deseja habitar quem? A pessoa da comunhão. Onde Deus habita, onde Deus é glorificado.
na pessoa da comunhão. É claro que Deus habita em cada um de nós pelo Espírito Santo. Cada um de nós somos habitação, mas a manifestação da glória é na relação. Porque é na relação bendita de amor e graça em que nós somos transformados, em que nós cuidamos dos outros, que nós oramos uns pelos outros, nos importamos uns com os outros, somos edificados para cada dia mais sermos a imagem, a semelhança de Deus, para cada dia mais nós sermos parecidos com Jesus Cristo, sermos transformados dia após dia. É nisso que Deus é glorificado. Deus é glorificado na habitação da igreja. Deus é glorificado nessa comunhão bendita. E essa comunhão é muito preciosa para Deus. Se existe uma coisa extremamente preciosa para Deus, é a comunhão dos seus filhos. Deus não vê cada um de nós separado. Deus, na verdade, não conhece nessa relação. Deus conhece as minhas particularidades, mas Deus nos edifica, acima de tudo, na relação. A relação é o lugar do crescimento. A igreja deve ser o lugar onde a gente aprende a viver em comunhão, aprende a cuidar uns dos outros, para que todos cresçam, onde todos são abençoados, onde todos são supridos pelo amor. E a marca da igreja é o amor. E a maturidade da igreja, de fato, é o amor. E esse amor é trabalhado na comunhão, na relação que nós temos uns com os outros. Então, você vê que aqui, novamente, fica muito claro que é impossível nós falarmos de salvação sem ser na perspectiva da relação da igreja, do corpo de Cristo. Nós somos salvos, fomos redimidos por Jesus, nossos pecados foram perdoados pelo sangue que foi derramado na cruz, mas essa salvação também importa que nós somos batizados em um corpo, porque o batismo significa isso. Nós somos batizados em um corpo pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, naquilo que significa. O que significa o nome de Cristo? Isso significa o perdão dos meus pecados, isso significa a restauração também da comunhão, porque Ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Amém? Então, a gente queria dar uma paradinha agora e abrir um tempo para a gente conversar um pouquinho, a gente ouvir de lado, porque se nós estivéssemos juntos aqui presencialmente, dava para a gente ir conversando aqui e compartilhando um pouco sobre o texto, antes de avançar um pouco, depois de ter recapitulado, eu queria ouvir os irmãos e as irmãs a respeito do que foi ministrado até agora. O que você está entendendo? O que Deus está trazendo no seu coração? O que talvez não esteja claro? O que você gostaria de compartilhar? Nós vamos abrir agora em torno de uns 10 minutos a 15 minutos para esse tempo de compartilhar. Amém, irmãos? Então, mande as suas perguntas, o seu comentário no WhatsApp. E se você quiser mandar áudio, não tem problema. Manda o áudio, que a gente põe um áudio aqui também, e todo mundo ouve a sua questão, a sua pergunta. Se você quiser dar um testemunho, pode dar também. Desde que seja objetivo, seja curto, para a gente dar oportunidade para todo mundo. Amém? Vamos ter esse tempo, para que a gente depois continue